O capítulo começa com Seida e Raif. Eles estão arrumando a árvore de Natal quando Seida pergunta se pode confirmar a visita de um amigo de Raif, chamado Burkur. Raif diz que sim, então Seida estranha o fato, pois Raif detesta receber visitas, mas ele diz que se trata de uma pessoa muito especial. Seida pergunta quem é, então Raif diz que se tratava de uma pessoa que ele gostava de passar todo o tempo, viajar e fazer coisas juntos. Seida então vai falar para a senhora Fazilete que ela pode confirmar a visita do amigo de Raif. Seida pergunta de quem se trata e a senhora Fazilete diz que era uma amiga de Raif, uma mulher muito bonita, muito elegante e muito estudada. Raif e Burcu estavam todo o tempo juntos e ela sempre sabe deixar Raif muito contente. Seida começa a ficar com ciúmes. O apartamento de Bahar, ela está com seus filhos e com Ardo. Nissan pergunta se a mãe vai ter dinheiro para que eles comprem presentes para os amigos e participem da festinha. Bahar explica que talvez não, mas seria uma boa ideia se Nissan e Doruk presenteassem seus amigos com lindos desenhos. Nissan aceita a ideia e acha uma excelente escolha. Ela ainda menciona que a professora os fez organizarem uma lista de tarefas que eles deveriam cumprir até o ano novo. Nissan diz que será uma menina mais estudiosa, ajudará sua mãe Bahar e seu irmão Doruk, além de estudar inglês cada vez mais. Doruk também diz que tem sua lista. Ele pretende crescer um pouco mais, deixar os seus cabelos longos e ficar muito mais bonito. Todos começam a rir de Doruk. Então Seida chega com os presentes que Raif mandou, o restante dos enfeites natalinos. As crianças ficam muito contentes e começam a brincar. Nissan logo quer enfeitar a casa, e Doruk pergunta por que eles não têm uma árvore de Natal. Nissan olha para seu irmão e o repreende. Ela diz que Doruk não deve ficar pedindo coisas quando sabe que sua mãe não tem dinheiro para pagar por essas coisas. Doruk diz que apenas queria uma árvore de Natal, mas tem uma ideia. Ele ficará parado na sala com os braços abertos para que Nissan e Bahar possam enfeitá-lo. Nissan fica um pouco chateada com as ideias malucas de Doruk e sai do quarto. Enquanto isso, Siren volta do trabalho carregando uma árvore de Natal encomendada por Enver. Siren decide deixar a árvore no meio do lixo, em frente ao prédio. No dia seguinte, Seida chega toda arrumada e maquiada para trabalhar na casa da senhora Fazilete. Raif quer saber o motivo da mudança e Seida diz que se sentiu melhor assim. Agora ela quer estar vestida adequadamente para o trabalho. Então Raif, percebendo que Seida está com ciúmes de Burcu, diz que sua amiga não irá visitá-lo hoje, que ela remarcou para o dia seguinte, deixando Seida totalmente sem graça. Seida pergunta onde está a senhora Fazilete e Raif diz que sua mãe está descansando no quarto, mas que ela pode cuidar dele por um momento. Raif diz que está com dor de cabeça e dor nos ombros e pede para Seida fazer uma massagem com a pomada. Raif desabotou um pouco a sua camisa para que Seida possa passar a pomada e massagear adequadamente. Seida escuta que a senhora Fazilete abriu a porta e corre ao seu encontro, deixando Raif sozinho na sala. Seida entra de repente e vê a senhora Fazilete trocando de roupa. Ela pede desculpas e sai, enquanto a senhora Fazilete veste suas roupas e a manda entrar. Seida então mostra uma foto em seu celular. Ela fala que na noite em que saiu com Raif estava usando os brincos e o anel que pertenciam a Fazilete. E, portanto, o próprio Raif lhes presenteou com essas joias. Ela jamais as roubou. A senhora Fazilete dá um zoom na foto de seu filho e percebe o quanto ele estava feliz naquela noite. Ela diz que não vai mais perturbar Seida com esse assunto de roubo das joias e pede que Seida mande esta foto para o seu celular. Seida pergunta o que ela quer fazer, se quer fazer uma denúncia formal, e a senhora Fazilete diz que apenas quer guardar de recordação a foto de Raif muito contente, da mesma forma como ele era antes do acidente. Seida envia a foto e cai uma lágrima de seus olhos. No café de Henry, Arif está revisando as contas e chama Sirin, dizendo que o caixa do dia anterior não está fechando, que está faltando dinheiro. Sirin diz que um dos funcionários pediu um adiantamento e como Arif não estava, ela resolveu dar. Arif pede para que Sirin o informe quando acontecerem essas coisas.
Sirin, bastante cínica, diz que informaria se Arif passasse mais tempo no café, como deveria ser, e não saindo com mulheres viúvas como é o caso de sua irmã. Sarp morreu há poucos meses e Arif já está saindo com Bahar. Arif pede para Sirin não se meter na vida deles e que vá fazer o seu trabalho. Então Sirin diz o quão incrível é que Bahar tenha tido 3 homens em pouco tempo. Sarp, Arif e agora Sen. Arif explode com Sirin e diz que ela não fale com ele deste modo, muito menos com sua irmã. Tudo que ela sabe causar é ódio nas pessoas, fazer com que todos a odeiem, inclusive Enver, que é um homem muito amoroso e fiel. Nem mesmo um homem tão bom quanto Enver consegue gostar da própria filha Sirin. Arif se retira da frente de Sirin e deixa ela com bastante ódio. Então Kismet chega e Sirin se afasta totalmente. Arif cumprimenta sua irmã, que veio esperar Enver. Ela diz que o julgamento sobre o caso de Arda ainda vai demorar mais tempo, pois ela não consegue convencer o verdadeiro pai de Arda a não aceitar o dinheiro. E fala que o homem só quer 100.000 liras, nada mais e nada menos. Arif comenta que escutou a secretária de Kismet falar que Sen havia esquecido o casaco em seu escritório. Kismet insiste em dizer que não conhece o Sen, de que Arif está falando. Deve se tratar de outro Sen, um dos clientes de Kismet. Arif percebe que sua irmã está mentindo quando Henry chega e os dois vão embora. Kismet vai saindo com Sen quando relembra de outro fato do passado. Ela havia recebido alta do hospital e Sen resolveu parar em frente à galeria de automóveis. Ele deixou Kismet no carro e, furioso, partiu em direção ao seu antigo chefe. O homem perguntou se Sen e Kismet receberam seu recado, então Sen parte para cima do homem, sem nenhuma piedade. Henry pergunta se Kismet está bem, pois ela está bastante triste. Ela responde que sim, baixa a cabeça. No apartamento de Bahar, ela tentava consertar um encanamento quebrado sem sucesso. Quando Arif abre a porta, Nissan abre e Arif se oferece para consertar. Ele percebe os enfeites natalinos e pergunta o que as crianças querem de Natal. Nissan olha para sua mãe e diz que não quer nada. Porém, Duruk insiste em dizer o que quer ganhar. Bahar chama o menino para o banheiro para escovar os dentes e fala para seu filho não ficar pedindo coisas às pessoas. Se ele precisar de algo, peça diretamente a ela. Se ela tiver condições de dar, ela dará. Arif então pede para que Nissan conte em seu ouvido o que Duruk quer ganhar de Natal, e ela fala. Arif diz que dará o presente. Depois do concerto, Bahar convida Arif para passar os festejos de Ano Novo com eles. Arif aceita, então Nissan diz que também estarão Seida, Arda, Enver, Sirin e Saltimes. Todos ficam muito contentes. Sirin estava a caminho do trabalho quando é parada por Enver. Ele diz que às 3 horas da tarde ela deve comparecer ao local onde eles moravam antes, pois o comprador irá realizar a compra da casa e precisa da assinatura de Sirin. Sirin diz que tudo bem, não vai se atrasar e pergunta se Bahar já está sabendo. Enver diz que sim e pede para que sua filha não se oponha. Sem outra alternativa e não querendo irritar seu pai, Sirin diz que sim e vai para o trabalho completamente chateada. No meio do caminho, ela encontra com Bahar, que havia ido tirar xerox de seus documentos. Sirin fala que Bahar não tem nenhum direito à casa, que a Tice sempre falou que era uma herança dela e de ninguém mais. Ela fala que Bahar não deve ir à venda da casa, e muito menos aceitar qualquer dinheiro, pois ela não tem nenhum direito. Sirin fala que a casa sempre pertenceu a ela, a Tice e a Enver. Bahar nunca foi mencionada na casa, pois a Tice fez questão de esquecer a própria filha. Bahar escuta aquelas palavras com muita dor no coração, então Sirin continua dizendo que Bahar apareceu apenas anos depois, como uma mendiga implorando por dinheiro e por um teto, e que se a Tice a acolheu foi apenas por pena de seus netos, mas que verdadeiramente nunca gostou da filha. Portanto, Bahar não tem nenhum direito àquela casa, pois nunca morou lá de verdade. Bahar, com lágrimas nos olhos, diz que não vai querer nenhum centavo daquela casa. Nem que a façam engolir o dinheiro, ela ficará com nenhum centavo e sai de lá totalmente revoltada.
Siren começa a rir, dizendo que Bahar é muito tola por deixar de aceitar uma quantia tão grande em dinheiro apenas por algumas palavras idiotas, e sai de lá se achando completamente vitoriosa. Bahar sai de lá com seu orgulho ferido enquanto Sirin fica rindo na rua. Enquanto isso, na casa da senhora Fazlet, Burku, a amiga de Raif, aparece. Seida recolhe seu casaco e a mulher abraça Raif, que diz sentir muita falta dela. Os dois ficam relembrando coisas do passado, como quando se divertiam juntos e viajavam, e o quanto eles eram inseparáveis. Seida fica olhando do canto, morrendo de ciúmes. Quando ela vai levar um lanche para os dois, começa a cortar o bolo de qualquer jeito. Então a mulher pergunta por que Raif está tão contente, já que ela havia ouvido boatos de que ele não gostava de receber visitas, mas pelo visto ele está o mesmo Raif de sempre. Raif diz que foi uma mulher que mudou a sua vida, olhando diretamente para Seida. Raif diz, ou melhor, foi um beijo que mudou a sua vida. Seida olha para Raif com os olhos cheios de lágrimas, então Raif pede para que Burku mostre uma foto de sua filha. Seida percebe então que a mulher é casada e não representa nenhum perigo real. No local da antiga casa de Enver, ele se encontra com o novo comprador. Sirin também chega e pergunta por Bahar. Enver diz que ela ainda não chegou, então Sirin diz que Bahar deve estar cuidando de Arda. Enver diz que Arda está com Bersão e pede para que Sirin ligue para sua irmã. Sirin finge que está ligando e diz que Bahar não atende. Talvez tenha desistido e aceitado a ideia de que não tem direito a nenhuma parte da venda da casa. Quando de repente Bahar chega correndo, pedindo desculpas pelo atraso e mostrando todas as cópias de seus documentos. Enver e o novo comprador pedem para que Bahar e Sirin os acompanhem. Mais tarde, Enver já está em seu apartamento dividindo todo o dinheiro em 3 partes iguais. Bahar começa a colocar o dinheiro em sua bolsa e Sirin, se tremendo de raiva, diz que Bahar não deveria ter feito isso. Enver pede para Sirin não começar. Enver diz que era exatamente isso que a Tice teria decidido. E ponto final. Bahar guarda todo o seu dinheiro e não para de encarar Sirin, demonstrando que não tem nenhum pingo de medo de sua irmã.